Graças a Deus. Quantos estão desejosos a ouvir a palavra de Deus? Diácono Frank está com a oportunidade esta noite. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui essa noite, conhecendo mais uma partícula do corpo de Cristo. E eu estou também muito feliz, amados irmãos, porque essa é uma congregação que... Eu já preguei muitas congregações, mas eu confesso para os irmãos que era um desejo de estar pregando aqui. E o Senhor nos proporcionou essa oportunidade. Assim como conheço também o nosso querido irmão pregador, né? Nosso irmão Tiago. E Deus, ele tem falado aos nossos corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Congrego ali no Barreiro de Cima, juntamente com o nosso pastor Raimundo Cândido Soares, o nosso primeiro vice-presidente, onde ali estamos fazendo a obra de Deus para um dia ir morar no céu. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: uma das mulheres dos profetas chamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus filhos como escravo. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E em todos aqueles, então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deixa o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher ao seu filho: traz-me outro vaso. Porém, ele lhe respondeu: não há mais algum vaso. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e o informou do acontecido. Ele o instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aqui. Esta mensagem é uma mensagem que vai nos mostrar a dificuldade e a vida de uma mulher, aqui inserida no texto, ainda no período monárquico, do período monárquico de Israel. Foi um traslado do governo teocrático para o governo monárquico. E ali a Bíblia vai nos dizer que embora tinha um profeta
E quando nós observamos Eliseu neste texto, ele é uma figura, uma tipologia de Jesus Cristo. E quando nós começamos a entender, aleluia, esse texto, vamos observar que em toda a Bíblia existe algumas tipologias de Cristo. Existe algumas tipologias do sacrifício, e nós podemos observar que aqui no livro de Reis, Eliseu está sendo uma tipologia de Jesus. E quando nós observamos Eliseu no contexto, aquela mulher estava passando uma dificuldade muito grande, porque ela estava passando por uma crise, aleluia, e dentro dessa crise nós podemos ver alguns tópicos do texto. O primeiro ponto da crise dessa mulher aqui, o marido daquela mulher estava morto. O segundo ponto é que o credor queria buscar, aleluia, levar cativos os filhos daquela mulher. E o terceiro ponto desta crise é que aquela mulher não tinha azeite e só lhe restava um pouco de azeite. Agora a Bíblia vai nos dizer que Eliseu é uma tipologia de Cristo e ele está passando naquele contexto. Só que aquela mulher, ela poderia ter ido nos seus vizinhos, ela poderia ter ido em alguém da sua parentela, ela poderia ir na casa de alguém conhecido para pedir auxílio, mas quando ela vê o homem de Deus passando, quando ela vê o homem que poderia liberar uma palavra em favor daquela mulher, ela chama o profeta e começa a expor o seu problema. E quando aquela mulher, ela começa a expor o seu problema para Eliseu, ela fala: olha, o credor quer levar os meus filhos, o meu marido já é morto, mas algo que me chama a atenção é que o marido daquela mulher estava morto, aleluia, mas aquele homem, ele temia ao Senhor. Algo me chama a atenção no texto, que agora ela está expondo em Eliseu: o que tens em casa? Tem alguma coisa em casa? Ela pega e fala: olha, meu senhor, eu não tenho nada senão uma pequena botija de azeite e já está quase tudo acabado. Eliseu pega e fala: entra para a sua casa, você e seus filhos, porque vai ter multiplicação. Quando eu entendo que Eliseu, ele pede para aquela mulher entrar dentro da sua casa, é para ela ter uma comunhão com Deus, uma comunhão que somente aquele que tem, aleluia, que ouve a voz do Senhor, ele entra mesmo na dificuldade, ele clama, ele ajoelha, e quando o Senhor ouve, ele não fica parado, o milagre começa a acontecer. A Bíblia vai nos dizer agora que aquela mulher, ela expõe o seu problema, até porque naquela época, aleluia, uma mulher que ela não tinha marido, era mais difícil, aleluia, o acesso dela, aleluia, ao comércio, era difícil o acesso dela, aleluia, para fazer ali as coisas do dia a dia. E quando nós observamos neste texto, aquela mulher, ela estava passando pelaquela provação, mas ela não pensou em abandonar, aleluia, a presença de Deus. Ela não pensou em abandonar, não. Ela foi até alguém que poderia lhe dar uma palavra. Ela foi até alguém que tinha uma bênção especial para a sua vida. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas o Deus que eu sirvo, Ele está passando aqui esta noite, Ele está passando aqui esta. A Bíblia fala que Eliseu, ele fala: olha,
entra para dentro da tua casa e pega, aleluia, vasos, pede emprestado, vasos vazios. E quando Eliseu ele dá essa declaração, eu começo a entender que primeiro ele faz a pergunta: o que tens em casa? Um pouquinho de azeite. E azeite na Bíblia significa provisão de Deus. Um dos seus significativos, provisão de Deus, unção de Deus. E quando eu começo a observar, eu fui mais a fundo no texto, eu fui até lá no livro de Joel, porque o livro de Joel fala que Israel chegou a um ponto que já não adorava mais a Deus, e que o Senhor liberou umas pragas, e a praga foi lá e cortou as amendoeiras, onde se extraía o azeite. Israel perdeu-se a alegria, porque o azeite já não tinha mais. E quando eu fui aqui para esse texto, aquela mulher ela tinha pouquinho azeite, mas o pouquinho de azeite que aquela mulher tinha foi o suficiente para chamar o seu milagre, para acontecer um milagre na tua vida. Talvez você entrou aqui, talvez um pouquinho de azeite, aleluia, você está com um pouquinho de azeite, mas eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. Talvez você tenha um pouquinho só, mas o Senhor está mandando eu lhe dizer essa noite: o pouquinho vai se multiplicar. E quando a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, o Senhor fala: o que tens? Eliseu fala: o que tens em casa? Só uma botija de azeite, e está pouquinha. Ela tinha azeite, parece que estava tudo acabado, mas ainda restava um pouco de azeite. Ainda que na sua vida, ou na vida de algum parente teu, parece que esteja acabado, se tiver um pouquinho de azeite, vai ter transformação. Mas o credor estava querendo levar os seus filhos. O credor estava querendo levar o único bem que aquela mulher tinha, que tinha lhe restado. Mas algo me chama a atenção, é que quando ela chega, aleluia, no profeta, e o profeta libera a bênção, o profeta libera a vitória para a vida daquela mulher, as ordens de Satanás contra a vida dela, para tomar os seus bens, para tomar os seus filhos, para destruir a vida, é revogado, porque acontece uma multiplicação no mundo espiritual. Está acontecendo multiplicação de Deus essa noite. Está acontecendo multiplicação essa noite. Talvez você entrou aqui nesse lugar essa noite, talvez com azeite bem pouquinho, mas o Senhor está lhe dizendo: continue orando, porque eu estou contigo. O azeite pode até estar pouco, mas o Senhor multiplica. Talvez o credor chegou na tua casa, mas o Senhor está cortando o laço. Talvez, aleluia, está acabado, mas o Senhor está lhe dizendo: sou eu que multiplico, sou eu que liberto, sou eu que te ajudo e te tomo pela mão e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Oh, ala sirika anchonamai, rica suria labasiandalaia. Oh, aleluia. Ele está neste lugar. O Ramanarasi andalamai. Agora aquela mulher, ela chama o milagre, porque a partir do momento que ela decide entrar para
dentro da casa, o milagre começa a acontecer. Porque ela poderia ir a alguém mais próximo, não, ela vai em quem tinha uma palavra. Tem muita gente que perde a bênção de Deus, que perde o milagre de Deus, porque conta a sua dificuldade, porque conta o seu problema para pessoas erradas. Mas essa noite o Espírito Santo é teu auxílio, é o teu ajudador. Conte para Ele, porque Ele tem vitória para a sua vida e para a minha. Observa que ela vai no homem de Deus, ela vai em quem tem uma palavra de Deus. Talvez você tenha um projeto, conte para quem é de Deus, conte para o Espírito Santo, conte para Jesus, porque Ele tem vitória para a sua vida. Ela tinha um pouquinho de azeite, e o pouquinho de azeite que ela tinha se multiplicou. Observa que a multiplicação, ela se dá do pouco, porque se não tivesse nada, não ia multiplicar nada. Se não tivesse nada, não tinha nada para multiplicar. Agora eu começo a entender aquela mulher do fluxo de sangue que passa mais ou menos por uma mesma situação, irmão Tiago. Ela estava com poucas forças, estava como a viúva, com um pouquinho de força, já não estava aguentando mais, já estava se arrastando, mas ela falou: se eu somente tocar, algo vai acontecer. Eliseu estava passando ali, ela tinha que ter só um momento com Eliseu. Talvez aquele era o último momento. Talvez se Eliseu não passa ali, naquele momento, talvez não, o milagre não ia acontecer, os filhos dela seriam levados e não ia ter mais jeito. Mas eu quero dizer para você essa noite que o teu problema Jesus vai passar na hora certa. A mulher do fluxo de sangue estava praticamente sem força, não estava aguentando mais, estava praticamente, não estava aguentando mais, já não tinha forças. Mas o momento certo que Jesus passou foi o momento do milagre. Quero te dizer essa noite, na autoridade do nome de Jesus, se o teu azeite está pouco, se o teu azeite está parecendo que vai acabar, o Espírito Santo está passando essa noite. É tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: é tempo de multiplicação. É tempo de Deus multiplicar aquilo que você tem pedido a Ele. É tempo de Deus multiplicar aquela bênção que você tem clamado. O seu choro não tem sido em vão, porque Ele contempla as lágrimas do justo. Deus contempla a lágrima do justo. É tempo de multiplicação. Talvez há tanto tempo você está clamando por aquela causa que parece que vai ser liberada e não vai. O Senhor está lhe dizendo hoje: acalma o teu coração, que eu sou contigo. Talvez você está clamando a Deus por aquele presente que você tem pedido a Ele. O Senhor está lhe dizendo: acalma o teu coração, que eu sou contigo. Acalma o teu coração, porque eu vou passar na hora certa. Acalma o teu coração, porque eu sei o momento de te entregar a vitória. E se tiver
vasos vazios começam a encher. Aquela mulher, ela estava naquela dificuldade, passando pelaquela crise. E não era uma crise comum, era uma crise. Tinha perdido o marido, os filhos da iminência de ser levado cativo, e o azeite estava pouco. Primeira coisa, não ter azeite em casa naquela época era ter escuridão, era não ter claridade. O primeiro passo para sermos vitoriosos é ter o azeite nas nossas vidas, para sermos vitoriosos. O segundo ponto que aquela mulher estava passando, ela estava passando na eminência ali de ter os seus filhos cativos, e naquela época, a história vai nos dizer que a pessoa, quando ela tinha uma dívida, e aquela dívida ela não estava sanada, o credor costumava ou levar os filhos cativos e depois colocava uma placa na frente da casa daquela pessoa, e naquela placa ali dizia que aquela pessoa ela era uma pessoa devedora. Nos dias de hoje alguém ia dizer veaco, né? Mas quando colocava aquela placa era um símbolo de vergonha. Ou seja, todos que passavam ali, ele olhava para a casa daquela pessoa e dizia: ali tem uma pessoa que deve, que não paga suas contas. Só que aquela mulher, aleluia, quando ela tem um encontro com o profeta, a sua vida é mudada. A vida daquela mulher é mudada não porque Eliseu era o profeta daquela época, mas a vida dela é mudada porque ela resolve se humilhar. Ela resolve contar o seu problema para aquele homem que tinha uma palavra de Deus. E quando nós resolvemos contar os nossos problemas para o Espírito Santo, para Jesus, que pode sanar a nossa dor, que pode sanar o nosso problema, aleluia, talvez a resposta não vem de imediato, mas ele começa a trabalhar, aleluia, no âmbito espiritual, e acontece como aconteceu com Daniel. Enquanto a perseguição durava em Babilônia, Daniel orava, Daniel clamava, Daniel pedia. Só que teve um momento que o Senhor falou: olha, Daniel, eu estou indo por sua causa. Ei, deixa eu te falar que essa noite Deus está vindo não por causa do pregador, mas é por causa do teu choro e da tua lágrima. A lágrima ainda chama a atenção de Deus. Lágrima ainda chama a atenção de Deus. A Bíblia fala que quando Pedro foi preso, a igreja fazia contínua oração. A igreja orava, a igreja clamava, a igreja chorava por Pedro. E o anjo foi lá. E aconteceu o milagre de Deus. Quer milagre essa noite? Começa a chorar. Quer milagre essa noite? Começa a clamar, porque Ele tem bênção para a sua vida. O livro de Joel fala, o Senhor instruindo: chorai, sacerdotes, clamai, porque se nós clamar, o Senhor ainda pode ter misericórdia. É tempo de chorar. É tempo das nossas botijas se encher. É tempo das nossas botijas se transbordar na presença de Deus. Azeite aqui fala de unção. Os dias são maus. É tempo da igreja clamar, é tempo da igreja chorar.
para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor lá do céu, como foi com aquela mulher, e aleluia, e nos dar a vitória. Agora aquela mulher entra para dentro do seu quarto, da sua casa. Ela entra para dentro da sua casa. Observa que ela não entra sozinha. Ela entra com os filhos. Eu quero te dizer que os seus filhos vai serem participantes dos milagres de Deus na sua vida. Os seus filhos vai ser participante. O seu irmão vai ser participante. O seu primo vai ser participante. O seu pai, a sua mãe vai ser participante da prosperidade, do milagre, da multiplicação de Deus. Aleluia. Quando Noé entra na arca, Noé não entra sozinho. Aquela mulher, a mesma coisa. Os filhos entram para casa. Agora começo a lembrar do que Jesus, ele instrui os discípulos. Quando os discípulos, eles dizem o seguinte: Senhor, nos ensina a orar. O Senhor fala: entra para dentro do teu quarto e ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o Senhor começa a ensinar aqueles discípulos. O que o Senhor estava dizendo é: quando você estiver, aleluia, passando pela tempestade, vai orar, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, porque aquele que vier em oculto vos recompensará. Às vezes tem lágrimas nossas que parece que estamos derramando à toa. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem colhido as lágrimas de pessoas aqui essa noite. De pessoas que têm orado por cura. De pessoas que têm orado por parentes enfermos. E o Senhor me faz saber que a tua oração foi ouvida. Não temas. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Não temas o gigante que está na tua frente. Se é o credor, o Senhor vai abater para tu saber que eu sou Deus na sua vida. Aleluia. Mas encha a tua botija de azeite. Encha a tua botija de azeite. Encha a tua botija de azeite. Essa noite é tempo de multiplicação. Muitas das vezes na nossa vida, parece que as coisas começam a tudo dar errado. Parece que as coisas não vão dar certo. Há momentos na vida do crente que parece que o crente não vai sair da prova, que parece que o crente não vai permanecer para sempre. Eu quero te dizer que a tua prova não é para sempre. Às vezes o Senhor, aleluia, permite a tempestade. Às vezes o Senhor permite o credor, permite a falta de azeite, que é para Ele fazer coisas grandes, que é para Ele realizar coisas grandes, que é para Ele fazer algo grande. E o Senhor essa noite está querendo derramar um renovo espiritual no meio da igreja, para tu saber que eu multiplico, que eu faço o milagre. Alabassuriana, alamassi, alabai. Glória a Deus.
Eu estou sentindo a presença de Deus essa noite aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Estava faltando azeite. Estava faltando alegria. Sem azeite naquela época a pessoa não poderia comprar e não poderia vender. Se faltasse o azeite, significava que aquela pessoa, ele ia morrer de fome. Se faltasse o azeite, significava que aquela pessoa, ele estaria desamparado. Mas aquela mulher estava desamparada somente até o momento que Eliseu não tinha passado. Talvez você pareça que esteja desamparado, mas o teu desamparo é somente o momento que parece que Jesus não passou. Porque na hora que ele passar, que ele vê as tuas lágrimas, que ele vê o teu choro na madrugada, aleluia, você vai pegar a sua vitória e depois você vai cantar: Ebenezer, até aqui me ajudou, Senhor. Começa a glorificar a Deus, exalte a Ele, exalte, porque Ele está aqui essa noite. Aleluia. É tempo de multiplicação. A Bíblia vai nos dizer que naquele período houve um período muito grande, a fome, que foi o período que José foi para o Egito. Só que quando chegou a fome, que eles tinham mandado José para o Egito, eles mandou José para suprir a necessidade que eles teriam no futuro. Talvez a prova que você está passando, talvez é o Senhor permitindo que a tua botija se encha de azeite para você passar, aleluia, por este vale, para você passar pelas provações que virão, para você se encher, para que você possa passar, aleluia, e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que ele sabe passar por tribulação, mas também sabe passar pela bonança. A Bíblia diz que João Batista, ele crescia e se fortalecia nos desertos. E aquela mulher, ela precisou passar por aquela provação para a sua fé ser estimulada. Talvez você tenha passado por essa prova, por essa luta, mas é Jeová testando a sua fé. É Jeová querendo te abençoar. Tem um hino da harpa cristã que diz: ao invés de murmurar, cante. Conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Começa a contar as vezes que Deus já te abençoou, as vezes que Deus já te deu a vitória. Começa a agradecer. Aquela mulher, ela recebe a vitória, ela recebe a bênção. Não vou estender, o horário já está indo embora. Aquela placa que estava lá, que aquela mulher era uma devedora, que aquela mulher era uma pessoa que não pagava, agora o profeta passa. E agora, quem colocou aquela placa é obrigado a tirar a placa.
Sabe o que isso quer dizer? É que aqueles que colocaram, aleluia, a placa na sua porta, são aqueles que vão tirar a placa. Porque quando o azeite se multiplicar, vão ter que tirar a placa que colocaram na tua porta. Quando a multiplicação chegar, aleluia, o Senhor está dizendo, às vezes, aleluia, que tu foi humilhado, o Senhor vai começar a restaurar. O Senhor vai começar a trabalhar. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé.